Sejam bem-vindos ao 2 para 1, o podcast conjunto do Record e da Federação Portuguesa de Basquetebol, sobre basquetebol nacional, obviamente, e os seus principais intervenientes. Mensalmente, aqui a dupla de Joões, se é que podemos chamar assim, o João Santos, que está aqui ao meu lado, e eu, João Socorro Viegas, recebemos um ilustre convidado para falar sobre a modalidade, o seu trajeto, aquilo que é o basquetebol em Portugal. E hoje, primeiro episódio, eu diria que não podíamos começar de melhor forma. Temos o Miguel Queiroz, capitão do Flóculo Porto, da Seleção Nacional, uma das figuras mais marcantes do nosso basquetebol na última década e meia, campeão nacional, mais de 100 internacionalizações, muitos outros títulos nacionais. Isto podia continuar para sempre com este vasto currículo. Isto dito assim, Miguel, isto parece simples e rápido, mas isto foi tudo menos rápido e simples. Sim, mas a começar assim começo já sem jeito, não é? Começa logo desta maneira. Sim, parece mais fácil do que é dito assim, realmente. Mas deu muito trabalho para conseguir esse currículo, mas ainda vai chegar muitos mais. Ora, vamos começar, como é que se costuma dizer, pelo início, não é? Como tudo começou. Isto, no teu caso, começou no Algarve. Olha, fala-me um bocadinho, em primeiro lugar, como é que começou a paixão pelo jogo. Eu comecei a jogar basquete, na altura já tinha feito vários esportes, futebol, ténis. Eu era um grande jogador de ténis, só que chateei-me com o treinador e fui embora. Então estava numa altura que já tinha experimentado vários desportos e o meu pai diz, olha, tu és grande, o basquete tinha aberto nesse ano em Portimão, vais experimentar o basquete. E foi assim que começou o meu percurso no basquete. No início era mais estar com os amigos, brincar, eu era gordito e então era mais fazer desporto e tal, mas depois começou a ser uma paixão. Percebi que ia ser mais a sério, ou que era um bocadinho mais a sério quando tinha 15 anos, quando fui chamado pela primeira vez a um estágio da Seleção Sub-15, aí percebi na altura, ainda recebíamos cartas e percebi que podia ser um bocadinho mais, mas a paixão foi aos 13, 14 anos que ganhei essa paixão pelo basquete. E na altura era um Algarve diferente, ou seja, hoje, por exemplo, vemos o basquetebol algarvio, temos várias equipas do Algarve na primeira divisão, temos inclusivamente já títulos de equipe a nível de escalões de formação conquistados, por exemplo, pelo Imortal, a seleção de basquetebol do Algarve a ganhar títulos na festa do basquete. Na altura em que tu jogavas, no Portimonense, este era um cenário diferente, ou seja, não era o basquetebol algarvio que nós temos hoje. Se calhar ainda era mais difícil tu conseguires criar ali um ambiente de afirmação. Sim, sempre foi difícil no Algarve porque as deslocações, quando chegava ao campeonato nacional, eram sempre maiores e quando nós tínhamos que jogar com equipas melhores, tínhamos que ir ao Barreiro, tínhamos que ir a Setúbal, tínhamos que ir a Lisboa e era menos jogos, não é? No Algarve em si havia alguns jogos, mas as equipas não eram assim tão boas como eram em Setúbal, como eram em Lisboa, e então essa competitividade não existia tanto. Felizmente está a mudar, acho que cada vez o Algarve tem um basquete mais competitivo. Eu lembro-me de mais ou menos a minha geração, Tomás Barroso, que fez uma carreira no Benfica, João Guerreiro, que ainda está comigo no Porto, Quintino também fez uma carreira, um bocadinho mais velho que eu, mas também fez uma carreira, ou seja, conseguimos lançar alguns jogadores que ajudaram o basquetebol nacional, sem dúvida. O que é que achas que mudou no basquetebol Algarve em relação ao teu tempo para, por exemplo, conseguir ter uma maior projeção? Como vens de lá, é mais fácil para ti falar sobre isso? Sim, eu acho que o basquete do Algarve sempre teve um problema, que é quando os miúdos chegam de 7 a 18 anos, têm que ir estudar para fora, têm que ir estudar para Lisboa, têm que ir estudar para o Porto. E isso faz com que não consigas que esses miúdos, que esse talento que não fique no Algarve, ou seja, que vá para outros lados. Eu acho que isso é um dos problemas que o Algarve tem, apesar de haver faculdades, temos a faculdade em Faro e o Portimão também tem um politécnico, ou seja, há opções, mas eu lembro-me de muitos miúdos com talento que eu vi jogar que depois foram para a faculdade para fora e acabaram por pôr o basquete em segundo plano. Eu acho que é um grande problema que o Algarve tem. Essa melhoria, eu acredito que o trabalho está a ser feito, está mais sério. O Imortal está a fazer um excelente trabalho, tem uma equipa na Liga, uma equipa bem na Pro Liga. O Portimonense recentemente, há 2 anos, esteve na Liga, ou seja, equipas que estão a trabalhar bem e estão a construir e a dar boas condições aos miúdos, porque há muitos miúdos a jogar basquete no Algarve e que estão a dar boas condições para eles crescerem como jogadores. Depois, a seguir, deste o salto para o Barreirense e já era uma realidade diferente. Sim, sem dúvida. Na altura o Barreirense dizia-se, isto não há estudos, não é factual, mas dizia-se que era a melhor escola de basquetebol em Portugal. Eu lembro-me do António Libório ligar-me, que era o diretor na altura,
eu fazia também centro de treino, ou seja, fui para o centro de treino de São João da Madeira e jogava pela Barreirense ao fim de semana. Pronto, e fui para lá. E tive lá 7 anos. Não seguidos, mas tive 5 mais 2. E fiz lá a minha formação, metade da minha formação, e acabei a minha formação lá. Como é que foi, pois, ou seja, no Algarve vivias, creio, com a tua família, com os teus pais, depois vens aqui para a margem sul. Acredito que na altura depois tenhas começado a viver sozinho. Como é que foi, pois, esse primeiro impacto, começar a ambientar-te? Enfim, uma vida diferente, no fundo. Sim, olha, foi mais difícil para a minha mãe. Por acaso, a minha mãe, eu lembro-me de deixar a São João da Madeira, que era onde era o centro de treino, e sair lá a chorar. E foi mais difícil para ela, para mim, porque nós vivíamos, éramos 14 ou 15 na mesma situação que eu, miúdo, queria estar fora de casa, não sei o quê. Claro que sentia falta dos meus pais, mas obrigou-me a crescer muito mais rápido que os meus normais. Eu tinha 15 anos quando saí de casa, e depois ao fim de semana ia para o Barreiro, apesar de ter um acompanhamento bom, estava numa casa com mais 2 ou 3 miúdos, e ia comer e andava sozinho. Também são tempos diferentes em que nós andávamos pelas ruas sozinhos. Hoje já é diferente, não é tanto assim, mas fez-me crescer muito mais, acho eu, fez-me crescer mais rapidamente. Comecei a aprender a cozinhar, comecei com 15 anos, que hoje em dia eu acho que os miúdos começam um bocadinho mais tarde. E na altura também, mas eu comecei a fazer essas coisas um bocadinho mais cedo. Quando olhas para trás, o que é que sentes desses tempos? O que é que recordas? O que é que sentes falta? Que ensinamento é que fica desse período? Bem, consoante a vida que eu levo agora, as cidades pequenas, eu acho que há mais proximidade, ok? Sei lá, nós acabamos o treino, olha, vamos tomar um café, porque é tudo muito perto, não é? E às vezes sinto falta disso, de haver essa proximidade. Acabar o treino e irmos, olha, vamos dar uma volta, ou não temos nada para fazer, juntamos no Barreiro, era na ilha, vamos para a ilha e vamos lá falar um bocado, não sei o quê, ou vamos para a Beira-Rio. E nas cidades pequenas tem esse pormenor que nas cidades maiores também existe, mas é mais complicado, porque eu sei que eu quero ir ter que andar 30 minutos, mas depois está trânsito, não sei o quê, se calhar já não vou, e ali em 2 minutos estás em algum lado, e é muito mais fácil de combinar algo, e isso às vezes dá-me saudades. Pessoas marcantes desse período? Há alguém com quem recordas com particular carinho, ou até o contrário, mas que até pode ter obrigou-te até a crescer, eventualmente alguém que na altura até deu nas orelhas, mas agora reconheces, por exemplo, a importância, ou seja, alguém que desse período que guardes com especial carinho? Eu não gosto muito de falar de nomes, porque eu tenho sempre medo de me esquecer de alguém. Não precisas dizer ninguém como treinador, podes dizer também pessoas. No meu Sim. caso, por exemplo, foi um professor de trabalhos oficinais que foi a pessoa que me trouxe para o basquete. Pode ser alguém fora do desporto. Sim, mas eu vou dizer o António Libório, porque foi uma pessoa, era o diretor do Barreirense, infelizmente já não está cá, mas era o diretor no Barreirense, e foi como um segundo pai para mim que eu tive na altura. E pronto, e fazia tudo por mim. Tenho outras pessoas, mas eu acho que fica bem dizer o nome dele, porque foi a pessoa mais perto de um pai que eu tive. Olha, e a tua família é praticamente tudo ligado ao basquetebol? O teu pai, os teus irmãos, as tuas irmãs, toda a gente ligada ao basquetebol. Acredito que em casa às vezes as conversas têm que passar sempre pelo basquete. Deve haver também às vezes ali uma picardiazinha ou outra, mas tu, como mano mais velho, ganhar-te a ti é capaz de ser mais difícil. Olha que a Sofia joga muito bem, o Alexandre, que joga no Académico no Porto, tem muito talento, está um bocadinho gordico, mas eu já lhe disse, ele tem que perder um bocadinho de peso, mas tem muito talento. Eu acho que de talento de basquete, eu acho que sou dos que têm menos da família. Depois tem uma coisa que eles ainda têm que crescer um bocadinho, que é eu trabalho muito e eles são um bocadinho preguiçosos, mas em termos de talento... Fica a dica. E fica a dica, fica já aqui a dica. Mas em termos de talento, eu acho que realmente a Sofia tem um talento inacreditável. O Alexandre também. É um base que passa muito bem a bola e que lança muito bem ao cesto. O Martina está a crescer, ainda é disponível fisicamente e tem muito potencial. Tem mais potencial daquilo que eu tinha. E a Catarina, pronto, o basquete nunca foi tão a sério para a Catarina, sempre jogou, até o ano passado ainda estava nas cenas do Portimonense. Este ano agora está em Lisboa a trabalhar, por isso já não está a jogar, mas sempre foi de uma versão diferente, mas também lançava muito bem ao cesto, sempre com talento. Uma família com talento para o basquete, sem dúvida. João, desculpa, tinha aqui umas fotografias, tu antecipaste com a questão das famílias. Mas vamos mostra. Tínhamos aqui a fotografia dos teus irmãos. Sim. Para poderes falar da fotografia, mas estas já antecipaste um bocadinho. Sim, mas isso foi nas festas do basquete, cá em Albufeira.
Eu antes ia lá porque havia o All-Star e então eu conseguia ir sempre. Agora já deixou de haver o All-Star, fica aqui a dica para voltar. Porque era fixe que eu podia ir a casa, principalmente por isso, percebes? Eu, como não passo muito tempo em casa, mas pronto, isso foi uma foto nas festas, opa, e é sempre um momento. Podias ver os teus irmãos também. Aqui. Sim, e ver os meus irmãos. É sempre um momento muito importante para a minha família, porque o meu pai ajuda sempre as seleções do Algarve. Todos os anos temos alguém a jogar, agora o Martim acho que já não vai poder jogar, ou já nem pôde o ano passado, acho eu. Não, já não jogou ano passado. Pronto, e agora deixámos de ter, mas sempre teve alguém. Foi a Catarina, foi a Sofia, foi o Alexandre, fui eu. Eu comecei em Portimão, em Albufeira não fiz, mas quando era em Portimão também joguei. E pronto, por isso é sempre um momento muito importante para a minha família, sem dúvida. Okay, temos aqui outra fotografia também para comentares. Essa, se não me engano, foi uma reportagem do Record. Foi 2008 ou 2009. Sim, estava bem mais gordo. E foi o ano, porque eu ia para os Estados Unidos esse ano, e então fizeram uma reportagem, foram lá a Portimão. Tiveram a falar comigo, mas esse cabelo, opá, tigela, na altura era cabelo tigela. Era o que se usava. Estás desculpado, não tem problema nenhum, todos usavam. Eu estava na moda. São gerações. E pera de certeza, ou se calhar não, já tinha tirado. Não, aqui não tens pera. Pronto. Estava a ficar menos rebelde, estava só de gel. Eu acho que foi ao 2008 ou 2009, sensivelmente. E esta aqui foi... É no mesmo sítio, mas mais tarde, imagino eu. Essa é mais tarde... Isso também foi uma reportagem que foi feita, já não lembro porquê. Esta foi em 2019, eu estava no Algarve a fazer uma reportagem sobre o basquetebol algarvio e tinha combinado com o teu pai encontrar-me no pavilhão. Estava lá também a tua irmã. Pois foi. E a dado momento, isto foi tudo inesperado, o teu pai diz, olha, o Miguel está cá, ele vem agora aqui. Ok, se vem cá, então falamos com ele. E houve a oportunidade de repetir, a nível fotográfico, aquilo que se tinha feito 11 anos antes. E então dá para fazermos aqui o antes e o depois. Isso é giro. Eu só fico preocupado, é que eu sabia que ia ser fotografado e ter usado aquela roupa, mas pronto, isso é o que me deixa preocupado. Mas pronto, são tempos. Agora já tenho mais gosto, acho eu. A última fotografia aqui que temos é de levantares a taça pelo Porto. Sim. É um prémio, é um título, é o culminar de tudo aquilo que fazemos quando começamos a jogar, e o nosso objetivo é sempre ter sucesso e conquistar títulos. Queres falar um bocadinho aqui da... Posso falar, isso foi muito importante e muito significativo para mim. Primeiro, ganhámos uma Taça de Portugal, já tínhamos, ou seja, fomos bicampeões da Taça de Portugal, atenção. E foi muito importante porque, para além disso, também fui MVP. E, ou seja, eu senti naquele momento que a minha carreira está a ser consolidada. Ou seja, esse prémio da MVP também foi para mim uma aprovação. Eu sei a qualidade que tenho, não é isso que está em causa, mas de saber que as coisas estão a ser feitas, estão a ser bem feitas, reforçar a confiança no trabalho que eu faço, foi muito importante para mim. Sobre títulos, eu fico sempre mais... é engraçado porque eu fico sempre a pensar naqueles que não ganhei. Isso não sei se os jogadores, se calhar somos muitos, somos assim. Naqueles que podíamos ter ganho e não ganhámos, e os que ganhámos ficam na memória, e claro que é fixe na altura. Para mim é uma descarga de adrenalina enorme, que é tipo dever cumprido. Às vezes nem é tanto felicidade, é tipo dever cumprido. E quando penso em títulos, penso mais naqueles que não ganhei do que aqueles que ganham. Eu acho que quando pensamos nisso, nesse ponto que estás a dizer, de pensar nos que não ganhamos, é mais na questão da avaliação. O que é que não fizemos, que podíamos ter feito? Sim, da próxima vez podemos fazer melhor. Não é tanto ficar a pensar e ficar só focado naquilo. Naquele ano, se tivéssemos feito aquilo, podíamos ter ganho aquele título. É mais nessa... Corrigir, não é? Sim, o que é que podíamos ter feito? Podíamos ter ganho aquilo e... No ponto anterior que estavas a falar desta conquista, estavas a mencionar que foi o culminar de tu perceberes e reconheceres, apesar de teres a confiança em ti próprio, de veres reconhecido o teu esforço, o teu talento. Tem alguma coisa a ver com o tipo de jogador que tu és, que podes ser mais um jogador de equipa, ou tentas dar mais à equipa e se calhar metes-te em segundo plano muitas das vezes, e nesta final em concreto conseguiste superar-te, dar à equipa e ao mesmo tempo ser MVP? Completamente. Eu acho que eu vejo o basquete de uma maneira em que o basquete é um desporto coletivo. Pronto, isso é um desporto coletivo, toda a gente sabe, mas vejo de uma maneira que eu gosto que toda a gente se envolva, que toda a gente toque na bola, de escolher, de perceber. Até posso estar sozinho, mas se tenho um colega em melhor posição,
ao ver essa partilha, ou seja, é a maneira como eu vejo o basquete. E nem sempre se demonstra em números. E o pessoal, normalmente, quem não percebe o basquete, vai ver os pontos, vai ver os ressaltos, vai ver as assistências, e muitas vezes esse trabalho não se reflete nisso, não é? E eu, por exemplo, o ano passado eu fiz, para mim, uma avaliação que eu faço bem dos jogos. Um dos melhores jogos que eu faço foi na Turquia, em que marco 2 pontos, e para mim foi um dos melhores jogos que eu fiz, porque eles estavam a fazer trap no base, estavam a soltar o short roll, e a partir dali estava a decidir como um base. Pronto. E foi dos melhores jogos que eu fiz, e marquei 2 pontos. Mas quem viu aquilo vai dizer o que era, se calhar, quem vai ver os números não jogou nada mais. Pronto. Parece que não és reconhecido quando fazes esse tipo de jogos. Tu sabes que és reconhecido pelo treinador e és reconhecido pelos teus colegas. Sim. E tu sentes-te bem contigo, mas na realidade, a nível geral e do público em geral, acaba por não haver esse reconhecimento e esse mérito. Quando acabas por ser um MVP, sim, eu também já não preciso, eu não sinto, eu não preciso desse reconhecimento, mas pronto, sabe bem, não é? Claro. Daqueles que sabem, sem dúvida. Sim, isso também terá a ver depois também com o conhecimento que o público tem do próprio jogo, não é? Uhum. E nesse aspecto ainda temos que dar alguns passos aqui em Portugal, eu creio. Embora haja realmente alguns pavilhões em que tu consegues perceber, ok, este é um público que é conhecedor. Há determinadas zonas do país em que tu reparas, ok, aqui percebes, até às vezes até pela forma como as pessoas reagem a várias decisões dos árbitros, percebes, ok, este público percebe. Sim, geralmente na zona de Aveiro há mais malta a perceber do jogo em si. Mas enquanto não se gritar gol em vez de cesto, não vai ser fácil. Olha, puxando aqui um bocadinho a histórias entre nós, porque ainda somos gerações diferentes, mas ainda chegámos a jogar juntos, e um contra o outro. Ainda te recordas da primeira vez que foste à seleção sénior? O que é que sentiste nesse primeiro estágio? Recordo-me. Primeiro foi uma alegria enorme. Lembro-me na altura do Mário Palma me ligar, e fiquei muito feliz. E também porque fiz o último ano de sub-20 na seleção sub-20, e depois logo no ano a seguir, ou seja, não houve uma continuidade, fui à seleção sénior, e depois de repente estava a jogar com vocês, que já jogava contra vocês, na altura já jogava nos Séniores no Barreirense, mas estava a partilhar balneário, estava a ouvir histórias, estava no treino a querer ser melhor que vocês, e isso foi um orgulho gigante, sem dúvida. Estivemos juntos na apresentação do livro do Miguel Miranda, que eu sei que é uma pessoa que tu admiras também. Sim. Um grande amigo meu também. E estivemos ali a falar de uma história que aconteceu, que eu já nem me lembrava. Queres partilhar aqui? Nesse ano, quando eu... já que estamos a falar do Miranda, já contei esta história muitas vezes, mas os meus primeiros 2 pontos na seleção, o Mário Fernandes, acho que é o Mário Fernandes, rouba a bola. Eles estavam a fazer um contra-ataque, o Mário Fernandes rouba a bola e fico só eu e o Miranda sozinhos para o cesto. O Mário passa a bola ao Miranda, e o Miranda tem o cesto completamente sozinho, e eu estou ao lado dele e ele passa-me a bola. E nesse momento foi os meus 2 primeiros pontos, e eu senti-me acarinhado. Senti, ok, eu faço parte deste grupo. E na minha cabeça, se calhar ia ser difícil, era um miúdo, e tipo, esta malta já joga há muitos anos, não sei o quê. E então foi um dos momentos que eu senti mais, que me senti mais acarinhado na seleção. Depois, essa história também é engraçada. Nós vamos à Estónia contigo, e ganhamos por 12 na Estónia. Um jogo importantíssimo, era apuramento, já não lembro qual era o europeu que estávamos a tentar jogar, era o apuramento para o europeu, ganhamos por 12 na Estónia. E o prof contente, não sei o quê, malta. Depois nós tínhamos jogo contra a Estónia também em casa, passado uns dias, e o prof, malta, pronto, podem celebrar às 4 da manhã no hotel. Nós fomos a um barzito e tal, não sei o quê, e depois o hotel tinha um casino em baixo. Nós realmente chegámos às 4 ao hotel, mas fomos para o casino. Pronto, fomos para o casino, não sei o quê, começámos a jogar, nós todos a jogar, não sei o quê, a gastar, não sei o quê, e o João chegou ao pé de mim e disse, malta, só vou jogar uma vez. Meteu 10 euros no 15, que era o número dele, meteu 10 euros no 15, saiu 15, pumba, logo, primeira vez. Sai 15, ele dá-me umas notas para a mão, diz, olha, miúdo, bebe umas cervejas que eu vou para a cama. E o João foi para a cama, com a noite feita, e eu fiquei lá a jogar mais um bocadinho, bebi mais uma cerveja e pronto. E depois perdemos em casa por 20 com a Estónia, só para saberem. E não passámos, não apurámos. E o microfone falhou, a senhora teve que cantar o hino sem microfone aos berros. E a apresentação foi aos berros. Número 2, no pavilhão em Coimbra. Olha, se calhar damos agora um salto. Falámos um bocadinho daquilo que foi o teu início, vamos agora dar um salto um pouco mais para o presente. E quando olhas para trás e vejo tudo aquilo que fizeste,
Era isto que esperavas para a tua carreira? Sonhavas fazer isto? Que balanço é que fazes? Eu acho que é uma carreira muito bonita. Às vezes deito-me a pensar, será que eu podia ter ido lá fora como profissional? Tive um ano nos Estados Unidos, mas não era profissional. Será que eu podia ter feito algo diferente? Principalmente isso, de ter experimentado outros campeonatos, outras experiências. Mas no final do dia foi a minha decisão e foi aquilo que eu decidi. Não estou arrependido. Não sei se vai acontecer ainda ou não, ainda tenho mais uns anos pela frente, se Deus quiser. Mas é algo que às vezes eu penso sobre isso. Mas eu, ao final do dia, estou muito tranquilo com a minha carreira. Acho que é um percurso bonito e que ainda tem mais uns capítulos pela frente, exatamente. E achas que as pessoas reconhecem todo o teu trajeto grandioso que tiveste? Ou na verdade, nem sequer precisas muito dessa aprovação exterior? Para ti é aquilo que tu sentes, não precisas que seja dito que tiveste, ou que estás a ter uma grande carreira? Não preciso que seja dito. Estou numa fase da minha vida, da minha carreira, que estou muito tranquilo com aquilo que eu sou e com aquilo que eu fiz. Claro que é como nós falamos há bocado, pronto, se alguém dizer, eu não reajo muito bem a elogios, fico sem jeito, não sei como reagir, mas claro que sabe sempre bem ouvir um elogio, mas não preciso desse carinho para estar tranquilo, não preciso. Tu, quando começaste no basquetebol, já foi há alguns anos, era um basquetebol diferente, na verdade. Se calhar era o basquetebol, às vezes faço esta comparação, em que um 3-2 contra-ataque, vantagem numérica, acabar a lançar 3, dava direito a ir para o banco. Sim. Hoje em dia, isso já é um movimento do jogo que é bastante aceito. Como é que vês estas mudanças do basquetebol? Se calhar daqui a uns anos estamos a falar de uma linha de 4 pontos até. Sim, olha, eu no outro dia ouvi o Jaqui Savicius a falar que a NBA jogavam todos da mesma maneira e é um bocadinho igual. E é um bocadinho aquilo que eu penso que é pronto, pick and roll à cabeça, um bloqueio direto à cabeça e a partir daí vamos descobrir vantagens. É diferente, é preciso também as pessoas se adaptarem ao jogo, os jogadores e os treinadores adaptarem-se ao jogo como é jogado. Eu acho que gosto sempre gosto de tática, gosto de tirar o melhor de cada jogador e fazer isso com toda a gente, ser igual para todos. Não acho que estamos a tirar o melhor de cada jogador, mas pronto, se um dia for treinador vou tentar mudar isso alguma maneira. Agrada-te mais o basquetebol europeu em relação àquilo que é, por exemplo, jogar na NBA? São coisas, na verdade, bastante diferentes. Sim, gosto mais. Eu não vejo muito basquete, prefiro ver futebol a ver basquete. Eu vejo meus jogos e faço o scouting das equipas com quem vou jogar, mas não gosto. Acho que já passei muito tempo da minha vida a ver basquete, a jogar basquete, e então acho que prefiro ver outras coisas. Mas quando vejo basquete, prefiro ver basquete europeu ou então NBA, mas em playoffs, que eles já jogam. Já se aplica um bocadinho mais, aplica. sim. Olha, passando um bocadinho para esta temporada, falando mais aqui até do presente mais presente, nesta altura estás a recuperar de uma lesão. Como é que está a ser e quando é que tens previsões de voltar? Olha, está a correr muito bem. Já agora um abraço ao Dr. Manuel da Silva que me operou. Está a correr muito bem. Uma recuperação longa, supostamente pós-operatório são 6 meses. Acredito que possa ser um bocadinho menos, mas vamos ver. Para já está a correr muito bem, está a ser difícil também por equipa não estar a passar um grande momento e eu não conseguir ajudar, está-me a ser difícil de gerir. E é preciso ter muita paciência. Eu quero andar e às vezes tenho que me puxar um bocadinho para trás, dizer calma, o ombro, e isto ainda é recente e precisa de tempo para ser curado. Como é que se capitaneia uma equipa estando fora? Mais difícil, porque eu acredito, e também a maneira como eu vejo as coisas, não é? Tipo, imagina, isto não tem nada, é parecido, só para dar um exemplo, se eu disser, olha, tens de correr mais e eu não estou a correr, eles vão olhar para mim, então anda cá tu a correr, não é? Então é um bocadinho mais difícil, ou seja, quando tu não fazes as coisas e a minha maneira de liderar, eu gosto de liderar por exemplo, ou seja, não sou de berros, gosto de, olha, é assim que se faz, ou sigo o meu exemplo e quando não estou é mais difícil de haver esse exemplo, por isso é mais difícil de capitanear, sem dúvida. Nesta época, há pouco estavas a dizer, tem alguns resultados que se calhar que o Porto desejaria que tivessem sido melhores. O que é que achas que tem faltado? Achas que a equipa agora vai dar um salto de qualidade
que é que achas que vai ser as próximas semanas para o Porto? Tenho a certeza absoluta que a equipa vai dar um salto qualitativo muito grande. Está a trabalhar muito bem. Espero que, sem dúvida, que as vitórias comecem a aparecer. Mas tenho a certeza absoluta que a equipa vai dar um salto qualitativo. Acho que quem chegou vem ajudar e com vontade. Isso ajuda muito. E a Liga? Como é que vês ao dia de hoje? Vês a Liga a evoluir? Os jogadores estrangeiros que vêm acrescentam? Os jogadores portugueses são cada vez melhores? O que é que te parece? Isto é sempre um assunto um bocadinho... Eu acho que a Liga está a evoluir, está a crescer, está mais competitiva, mas é sempre um assunto um bocadinho difícil de falar, porque o aumento do número de estrangeiros, quando aumentas o número de estrangeiros, às vezes os estrangeiros que vêm não têm qualidade ideal, e depois estás a tirar minutos aos portugueses, mas também os portugueses têm que fazer por merecer esses minutos. Ou seja, é sempre difícil de falar sobre este assunto da melhor maneira. Eu sou da opinião que os jogadores portugueses, os bons ou os melhores, vão jogar sempre, e se não jogarem têm que fazer por jogar. Eu sou daquelas pessoas, eu nunca pedi mais minutos a nenhum treinador, também tive a sorte de jogar sempre e participar sempre, mas mesmo quando os jogos que eu achava que devia jogar mais, nunca fui questionar o treinador por não me ter a jogar. Tentei no treino a seguir dificultar-lhe a vida e tipo, vou lixar este gajo, ele vai ver que me tenho que meter a jogar, e foi sempre esse a minha maneira de estar. Portanto, para te responder, eu acho que a Liga está a evoluir, mas não consigo opinar sobre o que é melhor, mais ou menos americanos. Acho que o ideal é que a Liga seja vista, que tenha qualidade, que haja grandes jogos, que não haja problemas. Acho que isso é o mais importante de tudo. João, nós tínhamos aqui uma espécie de desafio. Eu ia fazer só mais uma pergunta Força. antes do desafio. Tu vês as equipas em Portugal, tendo em conta a competitividade que existe, terem os jogadores de referência? Eu penso que tu já és um jogador de referência para o Porto e para os adeptos do Porto, neste caso. O Betinho é para o Benfica, por exemplo. Algo que se calhar há uns anos atrás, ou durante algum tempo, deixou de existir, e até podemos olhar para o exemplo do futebol, que as equipas e os jogadores vão sendo vendidos muito frequentemente, e muitas vezes perdes este carisma, tens os jogadores com este carisma que representem o clube e que sintam o clube e que os adeptos se identifiquem com esse jogador. Tu achas que o facto de os estrangeiros mudarem com alguma frequência, Sim, se calhar com algumas exceções, pode ter algum impacto também nesta competitividade da Liga Portuguesa? acho que sim. Tenho a certeza que sim. O basquete português tem um problema, na minha opinião, ainda, que é os jogadores estrangeiros vêm sempre à procura de fazer números para irem para o outro lado, ou seja, é um sítio de passagem, o que dificulta manter o talento, manter aqueles que realmente são bons, porque chegam cá, faz uma época inacreditável, eles para o ano querem ir embora, querem ir para outros patamares, querem receber mais dinheiro, e é legítimo. Eu também, se fosse americano e tivesse assim, era igual, ou mesmo não sendo americano, também era, se me oferecessem muito mais dinheiro para ir para fora, eu também se calhar ia, não é? Como é óbvio, temos que ver a nossa vida primeiro. E então, para responder à pergunta, é difícil manter, porque mesmo que tenhas um americano que faça grandes números, ele para o ano vai-te pedir muito mais dinheiro, e os clubes não têm orçamentos muito grandes, e é sempre complicado. É um trabalho que tem que continuar a haver crescimento, tem que continuar a haver mais dinheiro, mais pessoas a vir aos pavilhões. Havendo esses jogadores de referência, eu acho que traz mais gente aos pavilhões por isso também. Eu lembro-me uma história, num dos jogos em casa do Porto, eu lembro de uma mãe dizer, olha, o meu filho pediu-me para ser sócio por causa da tua causa. Não? Ou seja, isto acaba quando tens um exemplo, quando tens uma referência, acaba por trazer mais pessoas ao pavilhão. Isso ajuda no crescimento. Quando mais crescimento houver, mais pessoas vai haver, mais dinheiro vai haver e mais capas de jornais vai haver. Nós temos aqui uma oportunidade única, porque temos o Miguel, que esteve agora no Eurobasket em 2025, este ano, neste verão. Temos o João, que esteve em 2 Eurobaskets, em 2007 e 2011. Eu vou fazer aqui uma espécie de ponte, porque temos dois, um atual internacional e um ex-internacional, que podem aqui partilhar experiências, mais até do que aquilo que foi a experiência no campo, se calhar até fora de campo, como é que é viver um Eurobasket? Começa tu. Queres começar? Queres subir? Olha, do meu lado, a experiência de apurar para o Eurobasket
foi inacreditável. Toda a união que tínhamos dentro daquela equipa e todo o foco que tínhamos e toda a fome que tínhamos de nos apurarmos pela primeira vez para um Eurobasket foi algo extraordinário. E eu ainda não li o livro de Miguel, que foi ontem a apresentação, como disse há pouco, mas sei que ele fala sobre isso e tem lá algumas histórias. E depois, na questão do Eurobasket em concreto, também o facto de termos conseguido passar a primeira fase, que já contamos ao Eurobasket, são 16 equipas e passamos à fase seguinte e acabamos em 9º. Esse feito por si só também já foi algo extraordinário. Como é que foi apurares na bancada a ver o jogo? No meu caso foi no hotel, porque eu não estava na não bancada, estava. Os meus filhos estavam lá. Ok. E um dos meus filhos estava doente, estava com febre, então eu fiquei no hotel com ele. E sei que havia pessoas da comitiva ou portugueses que já estavam a voltar para Portugal, já estavam no Algarve, se não me engano, nós estávamos em Sevilha. Não, há uma história com o comboio ou o autocarro. Não, isso é a posteriori. E Okay. entretanto a Croácia ganha a Espanha, que ninguém estava à espera. Os 3 apurados desse grupo iam apanhar o comboio nessa noite para Madrid, porque a segunda fase ia ser em Madrid, e toda a gente contava que nós não íamos ficar, inclusive parte dos portugueses, algumas pessoas da comitiva portuguesa, e entretanto a Croácia ganha no final do jogo à Espanha e nós apuramos, e quando chegamos ao comboio, fazemos uma grande festa, e quando chegamos ao comboio tínhamos os bilhetes com o nome da Letónia, porque estavam à espera que a Letónia passasse. Essa é boa também. Não sei se tens alguma história curiosa desta presença no Eurobasket. Já falaremos de entre-campo, fora dele, viver todo este ambiente. Por exemplo, como é que era viver? Vocês estavam lá frente a frente, e estou a falar fora de campo, frente a frente com grandes estrelas, Jokic, neste caso Porzingis, e estou a falar dos jogadores que estavam no vosso grupo de vocês. Vocês olhavam para eles e viam como alguém que está realmente num patamar acima porque joga na NBA, ou é só mais um adversário que eu tenho de defrontar? Levámos... Não, é só mais um adversário que vamos defrontar. Claro que sabíamos do jogador que estávamos a jogar, para mim o melhor jogador do mundo, mas era... Eu falei sobre isto antes do europeu, e veio-se a confirmar que era, nós queremos mostrar que podemos competir a este nível. E foi assim que nós encarámos todos os jogos contra quem quer que fosse, contra os melhores do mundo, e foi assim que nós encarámos todos os jogos. E acho que correu bem. Eu acho que deu para perceber, e algo que coincide muito com essa seleção de 2006, 2007, a vossa união enquanto equipa quando entravam para os jogos, nos apuramentos. Fui ver o jogo ali em Almada contra a Eslovénia. Fizeram um grande jogo. E mesmo durante o europeu a mesma coisa, quando o Nemias sai com 5 faltas e o Galvão chega-se à frente. Em que medida é que esse espírito de equipa, tanto no apuramento como no europeu, foi um fator decisivo nos resultados que vocês tiveram? Foi muito decisivo. Eu felizmente tive um bocadinho da tua geração e depois tenho esta agora, tive pelo meio também, e coisas... Há 3 coisas que eu identifico semelhantes, que é a união que havia na altura. Não fui ao Eurobasket com vocês, mas tive o pós-Eurobasket, ou seja, ainda apanhei quase toda a gente. Era a união, a vontade de ser melhor, que havia essa missão de querer ser melhor, querer ser o melhor jogador. E depois havia uma coisa que era, todos tinham muito orgulho por representar Portugal. Eu acho que entretanto perdeu-se um bocadinho estas 3 coisas e agora voltamos a ter estas 3 coisas que eu acho que é fundamental para ter sucesso. Queres falar também, isto é um bocadinho aqui queres falar um bocadinho da diferença de intensidade que tu sentes quando jogas competições internacionais, tanto pelo clube como pela seleção? É muito diferente, realmente. Nota-se quando há jogadores que aquilo é o dia-a-dia deles, que estão naqueles jogos sempre, ou seja, estão no normal. Por exemplo, nós contra a Alemanha, nós fazemos 3 períodos brilhantes, uma primeira parte gigante, mas sempre pareceu que foi tipo nós a dar tudo e eles tipo tranquilos. Ou seja, é só mais um jogo. E então essa diferença que existe de intensidade, de tudo, nos jogos internacionais
só vais ganhar essa experiência quando estás constantemente lá, pumba. E depois nota-se. Depois chegamos ao quarto período e quem vai ver o resultado pensa que nós vamos matar e que realmente nós tivemos um jogo sempre em cima da Alemanha e sempre a meter dúvidas, mas depois falta pernas, falta experiência desses grandes momentos e falta experiência de jogar nesses campeonatos e nessas condições. Sentes que estás constantemente em esforço, no limite. É isso, tens de estar sempre e a qualquer coisinha que falhes, se baixas um bocadinho a guarda... 2 turnovers são 2 triplos, já estás a 6 pontos. Uma rotação mal feita é logo um triplo. Dares um milésimo a um atirador, já pronto, olha, já sei que vai entrar. Ou seja, é uma intensidade, é completamente diferente. Fiz a pergunta porque eu também tenho essa opinião. Acho que é uma das grandes diferenças. Falamos muito do basquete, do estado do basquete em Portugal, e ao longo destas décadas aquilo que eu vejo é exatamente a mesma coisa. Tens bons jogadores, tens bons treinadores, podias ter melhores condições, tudo podia ser melhor, mas a grande diferença é a intensidade com que tu treinas e com que estás habituado a treinar de uma forma consistente. Sim. Treinar, jogar, é completamente diferente. Só para dizer, agora lembrei-me de falar isso de intensidade. Eu lembro-me, quando chega à seleção, na tua altura, eu não queria acreditar quando via o Betinho e o Carlos a treinar um contra o outro. Eu não queria acreditar. O que é isto? Onde é que eu estou? Era tipo uma intensidade. E depois no final saíam e iam beber um café e estava tudo bem, não sei o quê. E eu assim, pronto, isto é assim, pronto, vamos lá. Se isto é assim, tem que ser assim. Visto como um desafio. E vi como, mas a sério, aquilo era faísca, mas sempre, todas as posses de bola, aquilo era, e isso foi aí que me deu, que eu acho que me deu um bocadinho o chip de ok, tipo, eu estou a fazer o meu colega melhor se apertar com ele, vai ser mais fácil para o meu colega no jogo se estiver sempre em cima dele. Mas foi engraçado. Esses treinos deviam ser filmados, deviam ser mostrados agora. Deve ter sido também, ou seja, ao veres essa competitividade. Estou agora aqui a lembrar-me, tu antes do Eurobasket disseste que queres ficar com o Jokic. Eu agora não estou bem recordado do jogo com a Sérvia, se estiveste sempre com ele ou se iam alternando. Mas certamente para defender um jogador como esse tem que ser com essa intensidade. Como é que foi tentar travá-lo? Pá, eu disse isso e na altura do jogo falei com o Numis e disse também para poupar o Numis precisávamos dele para o ataque, não sei o quê, íamos trocando, não sei o quê, uma vez ele, uma vez eu. E aos outros também, e íamos rodando, e para ele também ter diferentes estímulos à volta dele, não ser sempre o mesmo, porque um jogador desta qualidade tu não consegues pará-lo, tu consegues condicioná-lo, se calhar baixar percentagens, que ele perca mais uma ou outra bola do que é normal, mas é impossível de parares quando tens um talento deste à tua frente. Consegues condicionar, lá está, que não seja o melhor jogo do mundo para ele, mas que lance mais vezes para marcar os mesmos pontos. Sim. Depois do Eurobasket, segue-se agora o Mundial 2027. Tivemos a vitória sobre Montenegro. A Grécia ganhou, é verdade, mas o jogo foi equilibrado. E agora temos um jogo com a Roménia em fevereiro. E se Portugal ganhar, dá aqui um passo muito importante. Achas que Portugal... Acredito que sim, que acredites que Portugal vai estar no Mundial. Mas achas que os adversários já estão a ver Portugal de uma forma diferente? Depois deste Eurobasket já demos o passo em frente? Eu acho que em primeiro lugar nós vemos a nós próprios de maneira diferente. Eu não joguei esta janela por estar lesionado, mas estive lá com eles e ouvi as conversas e vi a maneira como eles estavam. Tipo, nós vamos olhar de igual para igual como qualquer um. E acho que esse chip mudou. Ou seja, já não é uma surpresa, nós já podemos ganhar a qualquer equipa. E competir contra qualquer equipa, e eu acho que isso é a principal diferença que está agora. Para explicar, pronto, a qualificação para o Eurobasket é um grupo de 4, passam as 3 primeiras para outro grupo, vamos cruzar com o grupo da Espanha, Geórgia, e não me estou a lembrar agora, Dinamarca e mais uma que não me estou a lembrar, em que os resultados desta fase já contam. Ou seja, quanto mais vitórias conseguimos nesta fase é importantíssimo. Primeiro passar e depois quantas mais vitórias melhor, porque depois já vão contar para a segunda fase. João, não sei se tinhas aí alguma questão ainda antes de irmos para esta reta final, que vai ser assim um bocadinho mais fast break. Eu acho que a questão do Mundial é só porque nunca imaginámos Portugal ir a um Mundial de basquete. Mas eu acho que é fazível, eu acho que é possível. É preciso acreditar, como tu estás a dizer, nós, e acho que a vossa equipa, nós acreditamos, a nossa equipa, a seleção,
neste momento tem esse espírito e ainda bem que tem. E é um jogo a jogo e acho que vocês vão conseguir. Eu também acho que sim, acredito que vamos conseguir por acaso. Temos agora aqui 2 desafios. Um é aquele tipo de perguntas com resposta rápida. Aqui, This or that, não é? Isto ou aquilo. esse vai ser o final. Ok, está bem. Para já é jogo mais marcante da carreira. Tem que ser rápido. Pois é. É o primeiro à cabeça, exatamente. O primeiro que me veio à cabeça foi o primeiro ano que chegou ao Porto. Nós fomos campeões com um cesto meu para acabar. Foi o primeiro que me veio à cabeça. O jogador mais difícil de defender. Nikola Jokic. Teu ídolo atualmente? Se é que tens. Nikola Jokic. Qual é o teu gesto técnico mais forte? Floater assim, short roll e assim lançar Sair do bloqueio e... Sim. Adversário que gostarias que fosse colega? Boa pergunta. Nikola Jokic era campeão de certeza. Okay. Faz sentido. Não era? Faz sentido. O cesto mais improvável que marcaste? Eu não sou muito de seeker shot, aqueles tiros. Não sei. Já marquei um triplo à tabela. Na altura lançava muito à tabela. Também conta. Antigamente. Também conta. São aqueles que também contam, sim. E se não fosses basquetebolista, serias? Boa pergunta. O meu sonho é ter uma instituição que possa ajudar crianças desfavorecidas, e o meu segundo sonho é ter uma creche. Vês isso como algo fazível no pós-carreira? Ou seja, já estás a pensar também de alguma forma no pós-carreira e vês esses objetivos ou esses 2 sonhos como algo que possas implementar? Sim, o primeiro sonho veio da minha mãe, porque era o sonho da minha mãe. Ela gostava de ser disso, e eu vejo, estou a pensar como é que posso fazer isso, e já tento ver qual seria a melhor maneira para isso acontecer. Então. Tentar. Então, para finalizar, agora sim é que é o este ou aquele. Pensámos neste desafio só em jogadores portugueses, mas de várias gerações. Okay. Ou seja, vamos misturar aqui vários e vamos fazendo o tal desafio de este ou aquele. Portanto, vão ser 12 ao todo. Então começamos. Pedro Miguel ou Henrique Vieira? Ui. E vamos misturar Sabes várias que eu não vi gerações. muito a jogar. Pois, eu sei que pode ser um pouco ingrato. Pedro eu sei. Miguel. Ok. Pedro Miguel ou José Costa? O José Costa já joguei contra ele. José Costa, mais internacional de sempre. Ora, José Costa ou Miguel Minhava? Mais internacional de sempre. Mike, eu gosto muito de ti, mas José Costa. José Costa ou Rafa Lisboa? Ui, Rafinha. Também gosto muito de ti, mas para já, se calhar daqui a uns anos vão mudar, se calhar não, tenho a certeza que daqui a uns anos vão mudar esta opinião, mas para já, José Costa. Ok, José Costa ou Carlos Seixas? José Costa, mais internacional de sempre. José Costa ou Miguel Queiroz? Ui, isso estamos aqui dos mais internacionais agora. É verdade. Está aqui um duelo equilibrado. Mas vou comigo. Ok, Miguel Queiroz ou Carlos Andrade? Carlos Andrade. Carlos Andrade ou Miguel Miranda? Ui. Difícil esta agora. Eu identifico muito com o estilo de jogo de Miguel Miranda, mas pela carreira, eu acho que por o Carlos ter ido fora, não sei o quê, acho que vou dizer Carlos por isso. Ok. Carlos Andrade ou Sérgio Ramos? Agora complicou, mas vou Sérgio Ramos. Ok, Sérgio Ramos ou Carlos Lisboa? Pela carreira, Sérgio Ramos. Sérgio Ramos ou Betinho Gomes? Pela carreira, Sérgio Ramos. Sérgio Ramos ou Nemiga Esqueta? Nemiga Esqueta. Está feito. Obrigado, Miguel. Obrigado pela tua presença. Já sabem, vão poder ver este episódio no Spotify, também nas plataformas do Record e da Federação Portuguesa de Basquetebol, e desejar a ti o melhor para a tua carreira. Muito obrigado por me terem recebido tão bem. Obrigado, João.